capítulo 10, Evolução em Dois Mundos, parte 2. Então, nós vamos na palavra e responsabilidade. Então, no nosso último encontro, André Luiz veio trazendo para nós o quê? Ele veio dizer o seguinte: olha, depois que o cérebro desenvolveu em um determinado ponto, houve-se a necessidade de começar a desenvolver a palavra. E antes da palavra, uma determinada comunicação que seja. Então, ele vem falando para a gente dos sons dos animais, né, das formas de comunicação, inúmeras, diferenciadas de cada um deles, mas como forma primitiva e inicial de comunicação, né? Então, onde começou a palavra, né, mas como forma de comunicação e não só a palavra em si, lá no reino animal, né? Com a comunicação. Então, André Luiz vem e fala para a gente, descreve para a gente todo o nosso aparelho fonador, descreve com maestria cada ponto, né? Então, ele veio e enriqueceu demais o nosso estudo, né? Falou aí que as intervenções, elas aconteceram no mundo espiritual como sempre, né? Que a gente evolui aqui, evolui lá, e não só a gente evolui aqui e lá quando a gente desencarna. Porque nós vamos ver mais à frente que ele usa o sono, e nós já vimos um pouco lá atrás também, né? No capítulo 9, onde fala do cérebro. Que quando a gente dorme, o corpo físico dorme, né? O corpo físico dorme porque precisa se restabelecer. Mas o corpo espiritual, ele pode perfeitamente estar no mundo espiritual aprendendo alguma coisa para retornar e efetivar aquilo que aprendeu e melhorar um pouco mais, né? Mas André Luiz vem aqui nos falando dessa questão da fala, da palavra, dos sons, da comunicação, da necessidade, né, de nos inteirar de alguma forma. Então, cada grupo, se tem uma forma diferente de comunicação, né? Nós já passamos lá pelo estado animal, estamos hoje no estado hominal, fazendo hoje tudo de uma forma automática, mas que um dia começou-se muito primitivo lá nos animais, através do som, da mímica, né? E assim por diante. E nós vamos começar hoje lá no pensamento contínuo, né? Depois que ele fala nessa linguagem convencional, onde ele fala que o homem, né, ele começa a demonstrar aqui as manifestações, então ele vem com um pensamento contínuo, e o título já fala por si só. Pensamento contínuo, né? Pensamento perene, que não termina, que continua, que reflete, né? Então ele começa assim: com o exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra insopitável desenvolvimento por adquirir gradativamente a mobilidade e a elasticidade imprescindíveis à expansão do pensamento que, então, paulatinamente se dilata, estabelecendo no mundo tribal todo um oceano de energia sutil em que as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem sem dificuldade umas às outras. Então, o que André Luiz está querendo dizer com a gente, para a gente nesse parágrafo, né? Que a nossa energia mental, ela é constante no nosso pensamento, né? E ela desenvolve aos poucos. Olha lá o que ele fala, que aos poucos ela desenvolveu mobilidade, o pensamento, né, a mente, desenvolveu-se mobilidade e elasticidade, que fez com que expandisse o nosso pensamento. A partir dessa expansão de pensamento, cresce e surge o quê? Um oceano de energia sutil entre os seus. Qual os seus que ele fala aqui agora? O mundo tribal, né? Aquele grupo de seres humanos que cria uma energia sutil entre si, e essas consciências, elas têm o quê? Uma troca, né? E ele fala aqui consciência encarnada e desencarnada. Quando ele fala consciência encarnada e desencarnada, por quê? Porque até lá no mundo primitivo, lá quando o homem iniciou-se,
Apesar de ainda ser certas coisas ainda precisando de desenvolver, o que que acontece? A comunicação, a contribuição, não é somente entre os encarnados. Nós falamos no último encontro sobre isso, né? Um aprende, vai aprendendo com o outro, assim como a criança aprende com a gente, que é adulto, vai aprendendo a falar, aprende a gesticular, a forma de falar daqueles que têm uma convivência mais próxima acaba ficando tudo a mesma coisa, né? Quantas vezes a gente não escuta uma pessoa e fala assim: Nossa, você conversa igualzinho sua mãe, você conversa igualzinho seu pai, você gesticula igualzinho seu irmão, né? É por quê? Porque a convivência foi nos moldando, né? E molda desde pequenos grupos até grandes grupos, né? Então a gente tem muito isso. Olha bem, a gente tem o modo de conversar e de falar que vem, né, do meio que a gente está, da nossa família, tem. Mas tem o estado, o jeito de falar também de cada estado. Olha o Brasil, né, de tantos sotaques. Eu estou aqui com meu sotaque mineirês, né? Mas tem o sotaque paulistano, tem o sotaque nordestino, tem o sotaque carioca e por aí vai. Tem o pessoal do sul, né? Então, cada um por que que tem essa linguajar? Por que se comunica dessa forma? Pelo meio em que está inserido. Um vai aprendendo com o outro, né? E aqui, quando ele fala encarnado e desencarnado, e nós vamos ver mais para frente, que na questão do desencarnado é por quê? Porque os desencarnados, eles estão entre nós e já estavam entre nós desde aquela época primitiva, né? Mas com uma ajuda incessante da espiritualidade, sobre observação dessa espiritualidade. Ah, e para que essa observação? Por que que eles nos observam? Para nos ajudar. Para nos ajudar e fazer com que a gente possa o quê? Progredir, né? E eles fazem isso simplesmente por quê? Por amor. Mais embaixo ele começa, valendo-se dessa instituição de permuta, né, de troca constante, as inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão e convidam o espírito terrestre ao justo despertamento na responsabilidade com que lhe cabe conduzir a própria jornada, né? Então aqui, o que nós acabamos de dizer, as inteligências divinas, né? Elas vão nos ajudando, todos em contatos, né? Todos nós estamos em contato, e isso é até hoje mundo espiritual e mundo físico está em contato constante, ainda que a gente não perceba, né? Cada vez mais cresce um pouquinho o número de pessoas que têm essa percepção, alguns ainda não têm, mas a troca, ela é constante, né? E vai cada vez mais tentando fazer com que desperte em nós, né, não só reflexão, mas também responsabilidade daquilo que a gente veio fazer. Pela compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra que assegura o pronto intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo. Então, olha lá, o pensamento contínuo, aquela forma de reflexão, ela está assentada, fundada onde? No cérebro, né? E quem comanda o cérebro? O corpo espiritual, o espírito. Fundamentando-se no cérebro o pensamento contínuo e, por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos ou ideias fragmentárias da crisálida de consciência no reino animal se transformam em conceitos e inquirições, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. O que ele está dizendo para nós aqui? Olha, lá no mundo animal, as nossas ideias eram ideias fragmentadas, né? Não eram ideias completas, eram pedaços, né? Eram fragmentos ou ideias relâmpagos, ou seja, surge aqui, né? Vamos supor, o leão está com fome, tem um instinto de caça, então ele sabe que naquele momento ele precisa o quê? Caçar, ele precisa alimentar, ele precisa sobreviver. Então ele tem essa ideia, né? Que ele chama aqui de ideia relâmpago ou fragmentar, ou seja, de refletir, de saber o que fazer naquela hora para poder suprir aquela necessidade.
né? Mas durante outros momentos, ele não vai ficar pensando lá na frente, ele não vai pensar de onde eu vim, para onde eu vou, como é que eu estou. Ele vai ter essas ideias relâmpagos e as formas fragmentadas de como agir. Quando a gente sai do reino animal e vem para o reino hominal, aí já muda, aí já fica diferente. Por quê? Porque nós já estamos um pouco mais avançados, já desenvolvemos um pouco mais, e aí a gente começa a querer refletir sobre o nosso caminho, ainda que de forma primitiva. Hoje, muito mais complexo do que lá atrás, mas começou, foi aí, né? Essa questão de sair do fragmento e do pensamento contínuo. Eu preciso disso para o dia, né? Igual antigamente, lá no homem de Neandertal, a mulher precisa ficar aqui vigiando a prole, cuidando da prole, o homem sai para caçar, porque a gente sabe que tais e tais e tais horas vai ter fome, né? A gente sabe que uma pessoa precisa ficar ali, no caso, era a figura da mulher antigamente. Por quê? Porque se sair, corre risco. Então, olha o pensamento contínuo que você vai dando sobre o meio, a forma de sobreviver naquele ambiente. E aí vai, com certeza, né, com o tempo, isso foi aprimorando. Começando a fixar o pensamento em si mesmo, fatigando-se para combiná-lo e exprimi-lo, confiou-se o homem a novo tipo de repouso, a meditação compulsória ante os problemas da própria vida, passando a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias, e com isso, a desprender-se do carro denso de carne, do corpo físico, desligando as células do seu corpo espiritual das células físicas durante o sono comum, para receber em atitude passiva ou de curta movimentação, junto do próprio corpo adormecido, a visita dos benfeitores espirituais que os instruem sobre as questões morais, né? Então, o que acontece aqui? Agora, o pensamento se esforça, né? Ele está se esforçando lá no pensamento, então ele precisa do repouso, né? Essa meditação ao que ele refere aqui, nada mais é do que um repouso. O homem começa a refletir, a pensar, chega ao final do dia, você está o quê? Cansado, né? Não é assim? É assim até hoje, né? Quantos de nós, às vezes, não estamos com a nossa mente cansada? E, às vezes, nem quando a gente dorme, a gente consegue descansar a mente. Muitos falam que a mente, quando você está com a mente cansada, é pior do que o corpo físico, né? Porque o corpo físico você deita, repousa, restaura, mas a mente quando continua ali a todo vapor, né? Quando você não descansa a mente, é muito pior. Então, ele está dizendo aqui, né? O homem, diante desse pensamento contínuo, veio com essa necessidade de, ao final do dia, de ter essa reflexão compulsória, de adormecer. Então, o que acontecia, né? O corpo espiritual desligava suas células, o corpo físico adormece, e o corpo espiritual vai de encontro ao quê? Aos nossos irmãos benfeitores, para poder nos instruir, para poder nos colocar e nos mostrar o caminho que a gente tem que seguir, né? Nos ajudando aí, mais uma vez, ainda encarnado, mas fazendo aí uma ida, né? Fazendo uma viagem, mesmo que rapidinha, até o mundo espiritual, pegando aí o que precisa pegar de informações e voltando novamente para poder continuar, para poder prosseguir, né? No dia a dia. E aí a gente começa já, nesse ponto aqui, a ter as conclusões e ter nossas reflexões. O continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo, né? Então, a ideia vai se tornando aqui automática. E a partir dessa ideia, nós vamos criando o quê? Memórias. Então, o homem já desenvolveu já está, né, desenvolvendo a questão da reflexão, o pensamento contínuo de como tem que ser a sua vida, né? Elaborando ali, tomando as rédeas, né, vamos dizer assim, da sua vida. Então, a partir do momento que ele aprendeu uma coisa, isso vai se tornando automático.
E a partir desse automatismo e dessa aprendizagem, o que é que vai acontecendo? Ele vai criando memórias. Então, o que ele aprendeu ontem, ele não precisa reaprender hoje. E assim vai sucessivamente. Então, a gente tira de exemplo para o seguinte: se você já faz um trabalho há um certo tempo, quando você vai iniciar num trabalho que você nunca fez, né? No começo você vai precisar aprender. Mas com o passar do tempo, aquilo vai virando um automatismo. Então você vai chegar no seu emprego, você já sabe exatamente quais passos você precisa dar, né? Eu chego primeiro, eu faço isso, segundo é isso, terceiro aquilo, e assim vai no automático. Por quê? Porque nós já aprendemos, e o que a gente aprende, a gente cria memória. E o que você cria memória, você não precisa aprender novamente, você faz por automatismo. Então, olha, né, gente, como que isso já vem desde lá de trás, né? A gente só foi aprimorando, mas quantos e quantos anos, né, para desenvolver-se tudo isso ao ponto que nós estamos hoje. Luta evolutiva. Entre a alma que pergunta a existência que se expande, a ansiedade que se agrava e o espírito que responde ao espírito no campo da intuição pura, esboça-se imensa luta. Então começa uma luta evolutiva. De quê? Até mesmo de questionamentos, né? Por esse pensamento contínuo, por essa forma agora de ter que lidar com essa responsabilidade da vida nas suas mãos, né? Olha aí onde surgiu, né? Lá nessa luta evolutiva, lá no homem primitivo, começa o quê? A ansiedade que se agrava, né? A pergunta sobre a existência. Então, isso vem de muitos e muitos anos, desde quando nós começamos lá no estado hominal, né? Os questionamentos. O homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, escravizando os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, instado pelos instrutores amigos que lhe amparam a senda, passou a indagar sobre a causa das coisas. Constrangido a aceitar os princípios da renovação e progresso, refugia-se no amor egoísmo, na intimidade da prole, que lhe entretém o campo íntimo, ajudando-o a pensar. Então, agora, né, o homem começa a pensar o que é certo, o que é errado. Por que eu gosto mais de um e eu gosto menos de outro? Porque eu acho que tudo é a questão desse amor egoísmo. Sou eu e eu mesmo e pronto, acabou. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso dispensar também o meu pensamento, não só para mim mesmo, mas para minha prole, para minha família, para o meu grupo. E começam os questionamentos. Observa-se tocado por estranha metamorfose, por estranha mudança, né? Então, ele vê que aquilo está caminhando, está mudando, ele está refletindo, ele está entendendo, cada hora ele dá um passo, como nós. E olha que nós ainda não desvendamos tudo. Hoje, nosso cérebro, nosso espírito já está em plena capacidade de estudarmos e entendermos nós mesmos. Mas imagine naquela época, ainda que primitivo, os questionamentos estão vindo, né? Tudo está ficando diferente, tudo está modificando, é um passo novo, mas é um passo, e a caminhada vai continuando. Vê instintivamente que não mais se poderia guiar pela excitabilidade dos seus tecidos orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Olha, eu preciso agora observar mais a minha conduta. Eu não posso fazer as coisas lá naquele instinto animal. Se eu quero comer alguma coisa, eu vou vorazmente, ataco e mato indiscriminadamente. Então, eu já começo a questionar sobre isso, né? Eu não vou agir conforme a minha vontade, eu preciso pensar sobre isso. Ainda que seja novo, ainda que seja uma semente, mas já começa a ter esse pensamento aqui nessa luta evolutiva. Desligado lentamente dos laços mais fortes que os prendiam às inteligências divinas,
a lhe tutelarem o desenvolvimento para que se afirmem as diretrizes próprias, sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. Então, quando eles estão aqui no corpo físico, né? E eles já não estão junto das inteligências divinas que têm as explicações, ele se sente o quê? Sozinho, né? Então, olha aí onde que surge, né, a questão da solidão. Lá atrás, lá no homem primitivo, já existia essa questão da solidão, de se sentir pequeno diante desse universo. A ideia moral da vida começa a ocupar-lhe o crânio. Lá no homem primitivo também iniciou-se o que? A ideia moral. Então, se a gente evolui nos dois mundos, não só desencarnado, mas encarnado também, veja o quanto tempo nós já não estamos trabalhando nessa questão moral. Por isso que agora já é o último chamado, né? Como muitos falam. É hora, já chegou a hora, já passou da hora do despertar de consciência, porque isso não vem de agora. Isso já vem de muito tempo. Essa semente já foi lançada lá atrás. Então, hoje, com a capacidade que nós temos, nós já devíamos de estar um pouco mais à frente, de estarmos refletindo mais, colocar mais em prática, tirar, né, da, da teoria para trazer para a prática. O sol propicia-lhe a concepção de um Criador oculto no seio invisível da natureza, e a noite povoa-lhe a alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia do combate incessante em que a treva e a luz se digladiam. Abraça os filhinhos com enternecimento feroz, buscando a solidariedade possível dos semelhantes na terra que o desafia. Mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. Os porquês ali nascerem, fragmentários no íntimo, insuflam-lhe aflição e temor. Então, aquelas perguntas, aqueles questionamentos, também nos levaram lá atrás na aflição e no temor. Do que está por vir? Do que vai acontecer? Percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, ao modo dos animais que lhe comungam a paisagem, mas sim que lhe cabe agora o dever de superar-lhes os mecanismos, como quem vê o mundo em que vive a própria moradia, cuja ordem lhe requisita apoio e cooperação. Nascimento da responsabilidade. Então, agora sim, fica mais latente a pergunta, a reflexão de onde eu vim, para onde eu vou. Então, essa pergunta não é de hoje, essa pergunta é lá do mundo primitivo e vem se arrastando na linha evolutiva. Então, ele fala assim: a ideia de Deus, iniciando a religião, a indagação, prenunciando a filosofia, a experimentação anunciando a ciência, o instinto de solidariedade prefigurando o amor puro e a sede de conforto e beleza inspirando o nascimento das indústrias e das artes, eram pensamentos nebulosos, torturando-lhe a cabeça e inflamando-lhe o sentimento. Então, mais uma vez, ele estava aí confuso, mas refletindo. E com a ajuda dos nossos irmãos espirituais, tendo assistência, ajudando-os nos impulsos mentais que o levassem o quê? Ao desenvolvimento, a levasse a dar um passo mais adiante, a progredir. Ainda que para dar um passo demorasse 100 anos, mas a luta estava ali incessante. E ele fala, né, que começa, então, a ideia de Deus, de que tem que ter algo maior regendo tudo isso. Hoje nós já temos a compreensão, né, do que é Deus, do que é essa energia que nos rege, mas lá naquela época tudo era muito primitivo.
tudo estava muito no início, né? Então, os questionamentos eram muitos. E aí, né? Começa a surgir também as indagações sobre a filosofia, né? Que aí entra de onde vim, para onde eu vou, como estou, o que fazer, né? Aquelas crises até mesmo existenciais, né? A experimentação anunciando a ciência, né? E o instinto de solidariedade torturava-lhe a cabeça. Os sentimentos ficavam ali inflamados, angustiados. Nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhes angustiosas perquirições e, enterrando os seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução da natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face imortal e invisível da própria consciência. Foi então que, em se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo, né? O princípio da responsabilidade, então, havia nascido, né? Ou seja, o homem aprendeu aqui que ele depende dele e dele mesmo, né? Não é Deus que vai trazer para você as coisas que você necessita tomar como suas responsabilidades, né? A gente sabe que a gente recorre à prece, a gente tem o poder da prece, mas muitas coisas, as nossas responsabilidades diárias, precisa partir de nós. Somos nós que precisamos executar. Que embora nós tenhamos a ajuda incessante dos nossos amigos espirituais, mas na hora que for colocar a mão na massa nesse mundo físico, somos nós que precisamos colocar. Até mesmo porque eles estão o quê? Nós estamos em mundos diferentes, né? Então, a gente tem a ajuda, tem um estímulo, mas a gente vai precisar colocar a mão na massa. Eles muitas vezes vão nos mostrar o caminho, vão nos mostrar os caminhos, com certeza. Mas a responsabilidade maior, principalmente sobre os nossos atos, é nosso. E assim a gente encerra, né? Pedro Leopoldo, 16/2/1958. A gente encerra, então, o capítulo 10 de Evolução em Dois Mundos. Alguma dúvida, gente? Conseguiram entender essa questão da palavra e essa questão da responsabilidade?